primeiríssimo, muito obrigado por esta oportunidade de estar contigo num trabalho fantástico que comecei por descobrir quando tomaste a decisão de comunicar na língua de Camões e também em francês, o entusiasmo que tu e a Vera estão a colocar nisto. Portanto, a minha primeira palavra vai de felicitações por encontrarmos parceiros de negócio com a tua fibra, com a tua vibração, e isso é extremamente importante. Por isso, aqui fica a minha admiração por vós como casal, porque sei que é com este nível de compromisso que o mundo inteiro vai ter acesso a uma coisa fantástica que gostei de escutar de ti, que é o meu entendimento quase desde o início, já vou contar a minha história, mas que percepcionei e comecei a utilizar a expressão de colocar o corpo em modo de autocura, de autossanação. Entre muitas coisas que irei fazer referência, aproveito já para colocar uma nota que, sendo eu engenheiro químico, que deixei há 40 anos o engenheiro químico para trás, uma empresa de família, ligado à indústria de pôr o mundo mais bonito, porque tintas e vernizes, ok? Sempre de fora para dentro, tendo já na altura o conceito de preparar, para que tudo fique bonito, é preciso preparar muito bem a superfície onde vai ser colocado a tinta ou o verniz, para que o sistema seja coeso e seja duradouro, para além da qualidade dos produtos. Mas, de facto, com esta descoberta que em setembro de 2023 vim a fazer pela mão de um amigo meu participante nos programas de engenharia humana e que nos acompanhamos ajudando tanta gente em tantos programas em conjunto, e que ele disse a engenheiro Guimarães: precisamos de falar. Claro, os amigos não precisam de marcar entrevista, né? Nós estamos sempre 1440 minutos disponíveis para quem amamos. E conta-me a sua história, que eu não vou falar, porque seguramente tal já conhece ou vou conhecer na primeira pessoa. O que queria partilhar convosco é que ele, meu patrocinador, que é o nome que se dá neste projeto, neste marketing social, à pessoa que partilha connosco, tal como aquela pessoa que vos convidou para estar nesta sala, seguramente que tem essa noção. É algo muito importante e responsabilizante, porque patrocinar significa que, e eu até sugiro que façamos um pacto objetivo, porque o patrocinador é aquele que assume a responsabilidade do êxito que tu terás como utilizador, e se porventura estás no projeto comercial fizer sentido, para que tenhas êxito como empreendedor. E isto é muito importante, fazer um pacto. Não vai eu, António Guimarães, e seguramente já aconteceu pelo entusiasmo com que eu ponho na vida e nas coisas que faço, não tive o cuidado do pacto e sinto mais responsabilidade pelo êxito de mais de 30 pessoas com quem já partilhei este projeto, em primeira linha, do que alguns dos próprios. Então, aqui vai uma recomendação subtil, que se faça esse pacto, porque eu, por muito que amo o outro, não posso viver por ele. Só posso viver a minha vida, amar-me a top, para que depois, sim, possa ser um bom protagonista no amor aos outros. E, portanto, sem me desviar, mas queria começar pelo princípio. Não é verdade, ó Márcio? Há que começar pelo princípio. E uma apresentação começa com uma história de amor bonita entre uma camponesa e um motorista, que se namoraram, formaram pactos de crescente responsabilidade, e a 2 de agosto de 49, portanto, dentro de dias celebro as bodas de platina de existência, ok? Veio à luz do mundo, num bocadinho de amor, especialmente preparado para o efeito, este corpo, esta cápsula, que eu estou a utilizar para hoje estar contigo, Márcio, e com os nossos participantes, uns na live e outros que irão ter acesso de forma gravada. E tudo começou aí. Imagina, filho de um motorista e de uma camponesa. Entretanto, para abreviar, passo pela escola por todos nós, passei primeiro pela eletricidade, depois mudei para a química, sem muito saber porquê, e hoje compreendo claramente. É que o facto de ter formação de base na área de eletricidade e da química ajuda-me a entender um pouco melhor a maravilha que o Dr. David Smith traz ao mundo, não é? Com todo este esquema, usando a nossa energia, porque sob a forma de calor são emitidos infravermelhos do nosso corpo, e
eu usei o Schmidt, em vez de utilizar uma fonte externa de energia, e nós a gastar baterias, pilhas, etc. Eu disse, não, 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 nada disso, nada disso. Vamos usar a energia do próprio homem para avançar para esta solução fantástica da autocura. Paralelamente, e sem querer acrescentar nada à explicação clara, está estruturada nos slides e na forma como tu fizeste, queria somente sublinhar este aspecto fundamental que o ser humano necessita de parar para refletir, como já fizeste apelo, à sua autoeducação. Por exemplo, o que eu estou a fazer agora aqui, se repararem, há conceitos simples. A água não é, os líquidos não são feitos para beber. Os líquidos, de acordo com a nossa estrutura biológica e bioquímica, são feitos para ser comidos, mastigados, para que haja tempo dos líquidos ter contacto com os sensores que temos na boca e mandem instruções para que, quando chegar ao estômago, saibam exatamente o que é que vai receber. O que deve ser bebido são os sólidos. E por isso eu devo mastigar o número de vezes suficiente até que eles sejam liquefeitos, e uma vez liquefeitos vou degluti-los. Então, pequeninos detalhes, que é o meu apelo e minha forma de dizer, cara convidada, convidado. Queremos, frente a esta solução de autocura, como o Márcio dizia, era muito bom que fosse no primeiro minuto, na primeira hora, primeiro dia, primeiro mês, mas, por favor, dá conta que a sabedoria do teu corpo e o que o X39 faz, potenciando aquilo que é a maravilha, que por desenho, pelo designer universal, fomos feitos para ser saudáveis do princípio ao fim. Agora, com alguma falta de informação sobre como, o que bebo, como o faço, eu estou a desviar-me da saúde do meu corpo. E é preciso tomar consciência que, paralelamente ao X39, eu esteja aberto para reaprender algumas coisas mais, tais como, por exemplo, esta que acabamos de falar. Beber o tal litro de água, pelo menos as mulheres, um litro por cada 25 quilos de peso, segundo são indicadores, digamos, tidos na área da saúde, e 30 quilos de peso para litro de água, para o caso, digamos, dos homens. Ok? Como orientação. Então, o que é que ocorreu nessa história ao longo da minha vida? Um aspecto que queria partilhar contigo, caríssima convidada, é que, paralelamente à vida académica, havia uma pergunta que eu continuava a fazer e não tinha resposta. Vê se no teu caso concreto também existe, que é, porque é tão desafiante o relacionamento entre as pessoas, mesmo da mesma família, mesmo no metro quadrado familiar. E isso foi algo que eu busquei, até que em 82, numa formação contínua, porque sou eterno estudante, pelo menos tomei consciência disso, numa organização americana e num seminário de management, eu encontro algo início das respostas, porque, como sabemos, esta área da gestão, que tem a ver com o planeamento, direção, coordenação, controle, nessa organização estava centrado permanentemente naquilo que chamamos as soft skills, as nossas aptidões no campo das relações humanas, comunicação, liderança, gestão de stress, aquilo que é fundamental na vida de cada um de nós e que passamos muitas vezes pela vida académica, pelos vários graus de ensino e não temos sequer uma palavra, uma hora, uma aula sobre nada destas áreas, ok? Salvo raras exceções. Então, isso foi tão importante, Márcio, que eu, a 1 de março de 83, estava a fazer um curso, imagina com que título? Relações Humanas, Comunicação e Liderança. Parece coincidência, não? Andar ao longo da adolescência na busca de respostas para isto, e foi tão transformador que em outubro do ano seguinte estava aí pertinho de ti, em Paris, a fazer o curso de instrutor. Por isso fiz a formação de instrutor dos cursos de Del Carnegie, no Instituto Del Carnegie de Nova York. De lá foi um tirinho a deixar a empresa de família para que eu pudesse
continuar a tratar da beleza, só que agora não de fora para dentro, mas de dentro para fora, através das ferramentas de reaprender a pensar. Algo que é essencial, naturalmente, para cada um de nós. E assim foi, desde outubro, digamos, de 84, 85, estava a preparar para começar a trabalhar em full time, por isso há 40 anos, cara amiga, caro amigo, dedico a minha vida a procurar partilhar, a aprender naturalmente todos os dias, tudo, a partilhar ferramentas que permitam que cada um de nós possa descobrir aquele ser fundamental e fantástico que nascemos para ser. Posto isto, há alguns episódios interessantes que acontecem quando nós somos enamorados pela vida. Também eu, a 20 de abril de 74, estava a formar o nosso primeiro lar, do qual resultou 3 cápsulas fantásticas, neste momento com 46, 44 e 42, o Miguel, a Inês e o Rui, que já me deram 7 netos, por isso sou um heptavô vaidoso e entusiasta da vida, porque fui percebendo, quando tenho andado a estudar e partilhar estes aspectos, a importância que é, mal acordo, e enquanto acordar vivo, porque o que eu estou a dizer só é válido, enquanto acordarmos vivos, darmos graças ao universo por isso. Enquanto o palato estiver quentinho, ou o dedo gordo do pé mexer, a primeira coisa é gratidão, gratidão é gratidão, que é a seguir ao amor, nível máximo vibratório de energia no mundo, a seguir está lá a gratidão. Então, se nós tivermos esta pequenina, grande contribuição, acordar de qualquer outra forma não é válido. A partir do momento que temos isto, podemos colocar isto, porque seguramente quer toda a gente ser mais saudável, não é verdade, Márcio? Quer toda a gente ser mais feliz, não é verdade? Quer toda a gente ser mais longeva, não é verdade? Só que a primeira questão não é X69, é acordar numa atitude de gratidão, nomeadamente por conhecer o Márcio, que convidou e está a entregar a sua vida entusiasticamente para que X69 chegue a cada casa em qualquer canto do mundo. E isto é também objeto deste nosso primeiro exercício de gratidão. E, logicamente, gratidão a ti. Não sei quem é que te convidou, porque é que estás aqui. Mas gratidão a ti porque foste dócil, não importa o convite, mas estiveste dócil a dizer sim, a dedicar estes minutos às 20 horas de 23 de julho de 2024 para cuidar de ti. Mesmo com dúvidas, não importa com ceticismo, óbvio, não importa. O que importa é que és tu, cuidado, tu, hoje, aqui e agora. Tu não és esta pessoa que estás aqui. Tu hoje estás com este comportamento que te permitiu fazer isso. E é importante abrirmos para tirarmos aqui o máximo de proveito desta informação e, naturalmente, a partilha desta vida normal e simples. Já percebeste que sou um entusiasmo de ser humano, um entusiasta, porque se assim não fosse, eu não deixava uma empresa de família onde era o filho que o sogro não tinha, onde nada materialmente faltava. Agora, quando nós começamos a colocar algumas perguntas, que seguramente a minha amiga, meu amigo, também fazes, neste livro que está aqui atrás de mim, neste roll-up, que é a capa do livro Engenharia Humana, é a solução que tive o privilégio de ter sido um instrumento para se escrever. Então, lá, entre muitas coisas, 4 perguntas, 4, que recomendo que as façamos pelo menos 2 vezes por dia. O que é que eu quero? Qual é a minha missão? Qual é a minha contribuição? E o que é que eu quero? Qual é a minha missão? Qual é a minha contribuição? E qual é que seria a quarta? Quem me ajuda? E quem sou eu? Quem sou eu? E estas 4 perguntas, a minha reflexão é assim: se eu algum dia as faço, depois percebemos um dia, se quisermos aprofundar isso, nós temos um mecanismo, o Criador fez-nos perfeitos. Temos cá dentro do coco um equipamento do tamanho de uma ervilhinha, de natureza solar versus celular, que tem a seguinte função: quando eu dou atenção a algo, isto é, quando eu digo a algo, isto é importante, é significativo para mim, e como o nosso cérebro é um mecanismo
não é da responsabilidade de saber se é importante ou aquilo que eu dou atenção, por isso eu preciso de reaprender a pensar, porque aquilo que tu dês atenção, esse mecanismo faz com que tu encontres, repara bem, a maravilha que nós somos. Vai nos ajudar a encontrar pessoas, recursos, situações, para que nós possamos encontrar aquilo que achamos importante e ao qual damos significado. É por isso que eu estou a dizer, fechar parênteses, que o facto de estás aqui hoje, mesmo inconscientemente, é porque este tema é importante para ti. Então, vamos partir deste pressuposto, sentirmos afortunados, levarmos com as notas que o Márcio tão bem disse, e por isso, mais uma vez, te felicito, ter deixado o desafio de tomarmos notas, porque muitas destas notas seguramente vão ser úteis na nossa caminhada. Porque o sentirmos gratos por saber aquilo que o Dr. Paulo Pereira, um dos médicos que acompanhou este projeto em Portugal e que mais se tem dedicado, agora acompanhado com dezenas de outros, como sabemos, são palavras dele que esta solução na mão está 50 anos à frente daquilo que, em termos de medicina normal, se conhece. Então vamos merecer ter isto na mão e ter este entendimento de que a sabedoria do nosso corpo, como também o Márcio referia, sabe muito bem o que é que eu estou a precisar e na prioridade que nós precisamos. Assim, por exemplo, a 23, digamos, em setembro do ano passado, quando eu conheci, digamos, este projeto, eu de facto não tinha conscientemente, nenhuma dor, nenhuma doença. Tenho aqui um pequeno desafio à época, que o dedo indicador esquerdo, que estão a vê-lo, não vergava muito mais do que isto. Conto, relativamente a este direito, estão a ver, que é uma maravilha. E poderão dizer, mas que importa um dedo que já tem algumas artroses e que não há. Não, eu quero dizer-vos que toco acordeão desde os 9 anos. E o dedo indicador esquerdo, no caso, eu já não me permitia chegar, pelo menos às posições mais afastadas da nota fundamental, particularmente aquilo que chamamos a sétima ou a diminuta. E dei comigo algumas vezes algumas lágrimas a correr, porque disse eu, lá estou eu com o PDI. Sabem o PDI que significa? Quando a idade vai avançando, começamos a aceitar que não há nada a fazer. Vem esta limitação, vem aquela. E eu, quando falo em PDI, quer dizer Plano Diretor de Informática. Não é propriamente o outro. Já perceberam a brincadeira? Porque se nós não levarmos a vida a brincar, ela não tem tanta beleza como se o fizermos desta maneira. E quando eu escuto, o meu patrocinador me diz que o X39 pode colocar o nosso corpo em modo de autocura, então aí grande esperança aconteceu. E sabem, não aconteceu na primeira hora, nem no primeiro mês, só ao final do segundo mês é que eu percebi que, afinal de contas, a flexibilidade foi aumentando. E como ouvimos o nosso querido Márcio dizer, 3 meses depois, e isso já é uma característica que vimos naquela lista, naquela linha do tempo, ao terceiro mês começa a libertar-se o colagênio natural. Sabemos que o colagênio, das estruturas, aliás, das coisas mais estruturantes do nosso corpo, sem ele nós não andávamos de pé, nem os nossos órgãos estavam estruturados da forma como estão. E é evidente que cá está, estão a ver, agora, o nosso dedinho a fazer aquilo que é necessário, e agora só tenho é que treinar mais para não meter tanta água quando toca acordeão, porque já não tenho a desculpa do dedo no ir ao sítio. Com este pequeno testemunho, queria, sobretudo, àqueles que têm a perspectiva de olhar para esta solução da LifeWave do X39, por favor, não deem atenção ao imediatismo da coisa. Ao contrário, sabermos que somos responsáveis pela nossa saúde. Isso implica da forma como comemos, okay? E estou muito à vontade para vos dizer isto, porque há 20 anos atrás fiz alguma formação na área da medicina regenerativa, não como terapeuta, como simplesmente utilizador, e por isso fiquei muito mais sensível àquilo que se come, como se come. Este detalhe de comer os líquidos e de beber os sólidos vem dessa formação, da consciência que se começa a ter quando sabemos como o nosso corpo funciona.
Depois disto também, já fiz uma experiência de viver da luz, que tem muito a ver com estes aspectos técnicos, com esta tecnologia da foto, biomodulação, e fiz a experiência de viver 21 dias sem comer. E aquela ideia milenar de que o ser humano, se não meter alimentos, energia no nosso trato digestivo, se não comer nada, por outras palavras, que morre. E o sistema económico internacional, como vive bem com esta mentira? E faz-nos escravos até de aceitar que, até para comer, roubar vale tudo. Imaginem o que eu estou para aqui a dizer nesta tonteria. Então, é fundamental reaprender a pensar. E nessa experiência estive 8 dias sem beber, o que significa, segundo a Organização Mundial de Saúde, que diz que ao fim de 5 dias sem beber somos um cadáver. Então hoje o Márcio Castro convidou para um convidado, um cadáver, que é um cadáver que está a falar, uma vez que tive 8 dias sem beber. Ok? Eu com um pequeno grupo que faz esta experiência, para quê? Para entendermos bem a maravilha que o universo fez em cada um de nós, a beleza, as capacidades que nós temos e não temos nem ideia como funcionamos. Peço perdão, parece abuso da minha parte. Eu não tinha nem ideia, porque todos vocês têm, com certeza, de ideia da maravilha que nós somos. Então, como testemunho fica perceber que, paralelamente a isto, eu vou aprender em cada semana, em cada apresentação, temos profissionais com uma competência enorme que estão disponíveis para responder às nossas questões, não só o produto em si, e porventura, para quem estiver interessado, temos um plano de marketing super, digamos, vantajoso, pensando verdadeiramente no desenvolvimento total do ser humano, com todas as suas vertentes, e por isso, assim isso seja algo que se encaixa em cada um de nós. Mas, paralelamente a isso, a cultura, e isso me encanta, daí este alinhamento entre a missão da LifeWave e aquilo que nós fazemos na engenharia humana, de tal forma que hoje eu diria que atribuo valor, energia, quantidade de energia similar a desenvolver a engenharia humana no mundo, como o Márcio referiu, na Portugal, Espanha, já enfim, alguns países mais, e que é a minha vocação, é o meu bebê há 40 anos, ok? Mas sinto que, além das pessoas poderem reaprender a pensar, que é essencial, se eu paralelamente tiver este PETS, que estou a utilizar neste caso nas costas da minha mão direita, estou a ver, ok? Neste caso é o IAON, que estou a utilizar exatamente aqui, em termos de stress, de inflamação, etc. Portanto, com todas estas ajudas, poderemos estar sempre na senda a dirigir-nos para a nossa melhor versão. E então tenho, mesmo no campo da engenharia humana, uma ferramenta disponível para quem quiser, por isso poderia ajudar muito maior número de pessoas a serem mais longevas, viver mais tempo, com qualidade de vida, porque, caríssima amiga, amigo, de verdade, quando comecei a abrir, sob o ponto de vista, digamos, holístico, mais a Oriente, sou aluno de uma universidade indiana e tive acesso a determinado tipo de informação que não tinha do outro lado e comecei a perceber que o ser humano pode chegar aos 150 anos. Agora, para isso, precisamos saber o que comemos, o que bebemos, enfim, todo um conjunto de coisas que está ao nosso alcance e tudo isso são aspectos que são possíveis quando, através de pessoas com o nível do Márcio e da Vera, nos podem guiar, orientar, porque, paralelamente aos aspectos do negócio e do produto, na nossa cultura, o desenvolvimento pessoal tem um papel importantíssimo. Não foi por acaso que a Universidade Europeia este ano foi feita em Lisboa, por aquilo que quer a forma como nós estamos a desenvolver o negócio, crescendo muito mais de 1.400% em Portugal, como também continuamos a bater recordes, mesmo ao nível europeu, de vendas. Temos o maior ranking que existe dentro da companhia, é português, é o nosso casal Paulo Alves e Liliane Alves, que também o nosso querido Márcio acabou por fazer justiça, concitando até para o aniversário natalício. Então,
São estas as razões que eu vos queria referir, mais do que, obviamente, o benefício. Fica aqui uma pergunta. António Guimarães, mas depois só ao fim de 2 meses é que começaste a sentir a flexão do dedo, o que é que andaram as tuas células estaminais? Continuaram de férias? Não, meus queridos. A partir do momento que o nosso GHKCU vai aumentando a sua concentração para os níveis que tinha quando éramos jovens, os 240 nanogramas por mililitro de sangue, elas não têm outro remédio senão acordar. Eu de manhã ainda escuto este barulho assim. Meninas, vamos a trabalhar. E as células começando a fazer o que têm que fazer, obviamente que o teu corpo está em modo de autocura. Agora, a prioridade, insisto, daquilo que é preciso fazer, não foi o meu dedo indicador esquerdo. Agora fico muito feliz porque seguramente muitas outras coisas que eu nem passaria pela cabeça que era preciso melhorar, estarei seguramente mais saudável. E quero dizer-vos que, afinal de contas, uma pequena correção. Eu vou fazer 75, 2 de agosto, já ficou a saber, andar com problemas, etc., prendas, mas, sobretudo, tenho que corrigir isto. É que eu já ando 8 anos para trás. E eu não vou fazer 75, só vou fazer 67 ou 68. Porque, como estou desde setembro a utilizar o X39, já passaram 6 meses e a minha idade cardiovascular já regrediu 8 anos. Não tenho dúvida que a minha idade solar estará nos 20 e tal anos. Porquê? Porque se já tinha esta perspectiva de ter o cuidado de ter o meu sistema imunitário a top, ok? Passar naturalmente pela pandemia da forma mais adequada, que tem muito a ver com o sistema imunitário, mais do que tudo aquilo que às vezes andamos a ouvir falar. O facto de ter agora ter o privilégio de ter as células terminais todas acordadas, e eu não tinha nem ideia que elas estavam na reforma, que já menos 10% estavam reformados. Então, sinto um privilegiado. Resumindo, um caso concreto, não é daqueles que era careca e ao fim de 2 horas já tem cabelo, nada disso, não é? Era solteiro, ao fim de 2 horas apareceu casado. Não há esses aspectos que muitas vezes procuramos, mas deixar esta nota de sabermos perseverar. Paralelamente a isto, entendamos que comer água, a propósito disso, mais uma mastigação. Olhemos para a comida e para a bebida com algum ritual, que é importante pensar nisto. Alguém dizia, se tu não tiveres tempo para estares em paz, sentado numa refeição, não comas nada. Porque essa de pé, a correr e a mastigar, sabes, não estás a alimentar. Não, melhor, aparentemente alimentas-te, mas não te estás a nutrir. E estás a introduzir toxinas. Por muito puras que fossem as matérias-primas que conduziram àquela refeição. Se tu não estás em paz, em harmonia, isso próprio pode virar toxina. Então, se nós estivermos ligados a todo este conjunto, para esta empresa, esta cultura, inclusive pessoal, pela saúde no sentido total, e naturalmente com este X39 que nos abre a porta a colocar o nosso corpo em modo de autocura, é motivo para nos sentirmos verdadeiramente afortunados numa atitude de ação, dizendo ao universo obrigado por ter conhecido o Márcio ou alguém, o meu patrocinador, a quem eu peço desde já que tomem notas, letras gordas, mal termina a sessão, liguem e digam obrigado por me teres proporcionado este link, conhecer uma pessoa fantástica como o Márcio e a sua Vera, e que com esta organização podes simplesmente dizer que hoje é o princípio da tua nova vida, com uma contribuição que vai muito para além do FIS 39 e que é essencial. Tu és um ser especial a fazer uma experiência humana, mesmo que ainda hoje não seja muito claro para ti, mas olha, deixa-me dizer, tu não és assim. Tu estás assim, aqui e agora. Com esta organização vais naturalmente aproximar-te da tua melhor versão a cada dia que passa.